Fala galera, tudo bem com vocês? Vim trazer aqui hoje mais um vídeo. Hoje vamos aí para mais um conteúdo, mais uma premonição para quem vai realizar a prova em Santana de Parnaíba, dia 9, que vai ocorrer nesse próximo domingo, beleza? Então sem mais delongas, sem mais enrolação, quem gostar da aula, gostar do conteúdo e quiser adquirir o material para revisar nessa última semana, está aí o WhatsApp, ó, 21 972 77 9393. Só chamar o Júnior lá. Tem o Instagram, GCMs Bizu, e o YouTube, que são divididos em dois canais. Tem o Bizu GCMs, que é voltado mais para a parte de conhecimento específico, e tem o meu Concurseiro Oliveira, que é voltado mais para a parte de português, beleza? Se estiver saindo no fundo algum barulho de obra, que está tendo obra aqui na rua de trás, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Hoje vamos falar de um assunto que essa banca Instituto Mais cobra, ela gosta muito, que é colocação pronominal. Não é um assunto muito difícil, tá? Então bora lá. Aí vem aqui, ó, bora lá. A colocação pronominal indica a posição dos pronomes átonos. Quais são os pronomes? Os pronomes me, nos, te, vos, se. Aí tem o pronome o, pode ser os, o a pode ser o as, tem o lhe, também pode ser o lhes, no plural, tá? Em relação ao verbo, que resulta de próclise, mesóclise e ênclise. Calma aí que vocês vão entender. Fiquem até o vídeo. Antes de entender como cada um dos casos deve ser usado, a primeira regra é, vamos lá, a primeira regra. A colocação pronominal é feita com base em prioridades. E qual é a prioridade? O caso que tem mais prioridade é a próclise. E se nenhuma das situações satisfizer o seu uso, é utilizada a ênclise, beleza? Então, em primeiro caso, bateu na questão, primeiro caso, próclise, vamos analisar. Se não ali não satisfazer nenhuma condição da próclise, aí sim vamos para a ênclise, beleza? Lembrando que a mesóclise somente é utilizada com verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito. Então, bora lá, vamos entender agora o que é uma próclise, uma mesóclise e uma ênclise, beleza? Então, vamos lá. Próclise, o que é? Na próclise, o pronome é colocado antes do verbo. E tem um bizu para vocês. Olha aqui, ó. Memorize assim, ó. Próclise é P, que significa que vem primeiro que o verbo. É um mnemônico, não é um mnemônico, né? Mas é um bizu, uma forma de memorizar melhor, tá? Então, próclise começa com P, primeiro que o verbo. Quer dizer que o pronome é colocado antes do verbo, beleza? Isso acontece quando a oração contém palavras que atraem o pronome. Então, vai ter palavras atrás que vão atrair o pronome para ficar antes do verbo, beleza? Qual o primeiro que mais atrai? Palavras que expressam negação, tais como a palavra não, a palavra ninguém e a palavra nunca. Dois exemplos, ó. Não o quero aqui. Eu tenho a palavra não, ele está ali expressando uma negação. Eu tenho o pronome o, porque palavras com negação atraem o pronome, e eu tenho o verbo querer. E é aquele caso, o pronome vai antes do verbo, beleza? Outra aqui, ó, nunca ouvi assim. Você tem uma palavra que expressa, né, negação, nunca, tem o pronome o e tem o verbo ver. Então ali o pronome está antes do verbo, beleza? Palavras que expressam negação, atrai, puxa ali o pronome, beleza? Aí o segundo aqui, quando for um pronome relativo, quais eles? For pronome relativo o que, o quem, o quando. Pronomes ali indefinidos, alguém, ninguém e tudo. E pronomes demonstrativos, este, esse e isto. 3 exemplos. Foi ela que o fez. Primeira coisa, o que é um pronome relativo? Um pronome relativo, ele retoma um termo e eu consigo substituir por o qual, vamos lá, consigo substituir por o qual, consigo substituir por a qual, também consigo substituir por os quais e consigo substituir por as quais, beleza? Então eu consigo o qual, a qual, os quais, as quais. Aí vai depender de onde ele está se referindo, beleza? Exemplo aqui, ó. Foi ela que o fez. Vamos trocar que por a qual, né? Foi ela que o fez.
foi ela a qual o fez. Então esse que está retomando ali o pronome ela, né? Porque ali, ó, foi ela que o fez. Foi ela a qual o fez. Então se eu tenho ali um pronome relativo, ele atrai ó, o pronome que fica antes ali do verbo fazer, beleza? Aqui, um pronome indefinido, né? Alguns, ó. Alguns lhes deram maus conselhos. Eu tenho ali o pronome indefinido, ele atrai o pronome, ó. Algum lhes deram. Eu tenho aqui o pronome de, está antes do verbo dar, beleza? Aqui um pronome demonstrativo, isso me lembra algo. Então, se eu tenho um pronome demonstrativo ali, ele atrai, ele puxa o pronome me, que fica ali antes do verbo, beleza? 3 aqui, quando for advérbios ou locuções adverbiais. Um exemplo aqui de um advérbio, ontem me disseram que havia greve. Então, se eu tenho aqui um advérbio, ele atrai o pronome me, que fica antes do verbo, beleza? Outro aqui, se eu tenho uma locução adverbial, ele atrai o pronome que fica antes do verbo. Bem tranquilo. Outra aqui, ó, a 4, palavras que expressam desejo e também orações exclamativas. 2 exemplos, ó. Oxalá me des a boa notícia. Então eu tenho aqui o pronome que vem antes do verbo, beleza? Outra aqui, ó, Deus nos dê força. Então eu tenho aqui o pronome antes do verbo, também a próclise. O que mais cai aqui, ó, é a palavra de negação, tá? Pronome relativo, advérbios. Essas 5 aqui, ó, conjunções subordinativas também caem muito, ó. Embora se sentisse melhor, vírgula, saiu. Se eu tenho a conjunção embora, que ela é uma conjunção concessiva, galera. Então, se eu tenho uma conjunção ali, ela atrai o pronome, ó, embora se sentisse, e o pronome fica antes do verbo, beleza? Outra conjunção, ó, conforme, uma conjunção ali conformativa, né? Então, conforme lhe disse, então atrai ali o pronome que fica antes do verbo, beleza? A 6, palavras interrogativas no início das orações, ó. O quando, o quem, ó. Por exemplo, quando te deram a notícia, eu tenho aqui uma palavra interrogativa, eu tenho aqui um pronome que vem antes do verbo. Mesma coisa, quem te presenteou, tenho aqui uma palavra interrogativa, um pronome que vem antes do verbo, beleza? Bem tranquilo. Aqui agora a mesóclise, vamos lá. Na mesóclise, o pronome é colocado no meio do verbo. Então, ó, memorize assim, ó, próclise, né? Vem P de primeiro que o verbo. Agora, mesóclise vem de M de meio do verbo. Quer dizer que ele fica no meio do verbo. Isso acontece com verbos do futuro do presente ou do futuro do pretérito, a não ser que haja palavras que atraiam a próclise. 2 exemplos aqui, ó. Orgulhar-me-ei dos meus alunos. Então, você tem aqui um pronome no meio do verbo. E outro aqui, orgulhar-me-ia, outro pronome no meio do verbo. Bem tranquilo, beleza? E agora aqui a última ênclise. Vamos lá. Na ênclise, o pronome é colocado depois do verbo. Então, aqui, ó, próclise, lembra assim, P de primeiro que o verbo. Mesóclise, M de M do verbo. E ênclise é colocado depois do verbo, beleza? Isso acontece quando a oração contém palavras que atraem esse tipo de colocação pronominal. Quando? Aqui você tem verbos no imperativo afirmativo. Aqui 2 exemplos. Depois de terminar, chamem-nos. Então você tem aqui o pronome após o verbo. Outra, para começar, joguem-lhes a bola. Então você tem aqui o pronome depois do verbo. Outra, verbos no infinitivo impessoal. O que é infinitivo, né? É terminado em ar, ir. Terminou em ar, ir. Ali é um pronome. É um verbo que está no infinitivo, beleza? Mesma coisa que o gerúndio. O gerúndio é ando, endo, ido. E essas são as terminações, tá, galera? E particípio é tudo terminado em ado, ido, ido. Beleza? Gostaria de pentear-te à minha maneira. Olha aqui o pronome após o verbo. O outro aqui, ó. O seu maior sonho é casar-se. Olha o pronome após o verbo, tá? E quando você tem ali verbos no início das orações. Então, se você tem um verbo que está no início da oração,
você coloca ali a ênclise, tá? O pronome após o verbo. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Então ali você tem um verbo no início da oração, você coloca, você tem um verbo, você coloca ali um pronome após o verbo, que fica a ênclise, beleza? Outro aqui, ó, surpreendi-me com o café da manhã. Então você tem aqui o pronome me após o verbo surpreender, beleza? E que é aqui, para encerrar, colocação pronominal nas locuções verbais. Nos exemplos acima, existe apenas um verbo atraindo o pronome. Agora vejamos como ocorre a colocação do pronome nas locuções verbais. Lembrando que as regras citadas para os verbos nas formas simples devem ser seguidas. 1. Usa-se a ênclise. Olha aqui, ó, o verbo usar. Você usa o pronome depois, acabamos de ver acima, tá? Ênclise. Usa-se a ênclise depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal nas locuções verbais, em que o verbo principal esteja no infinitivo ou no gerúndio, tá? Aqui 2 exemplos. Devo-lhe explicar o que se passou. Ou devo explicar-te o que se passou, beleza? E aqui o segundo caso. Caso não haja palavra que atraia a próclise, usa-se a ênclise depois do verbo auxiliar, em que o verbo principal esteja no particípio. Exemplo. Lembra que eu falei particípio quando ali está terminado em ado e do ido, tá? Então aqui, foi-lhe explicado como deveria agir. E o outro tinha lhe feito as vontades se não tivesse sido mal criado. Aqui a ênclise depois do verbo auxiliar tinha, tá? Uma vez que o verbo principal fazer está no particípio, beleza? Então galera, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Quem gostou da didática, da forma de explicar e quiser adquirir, né, o nosso curso, o WhatsApp está aí, ó, 21 97277 9393, beleza? Espero que tenham gostado dessa aula, fiquem com Deus e até mais. Foco, força e fé!